muitos magistrados, muitos promotores não dominam o tema filosofia do direito, porque é um tema que ele é ministrado predominantemente na matéria Introdução ao Estudo do Direito, e é um contrassenso que a parte mais complexa do direito ela é transmitida no primeiro semestre da faculdade de Direito. Agora que a gente tem maturidade para entender isso, né? E se a gente não entender isso, todo o resto do nosso desenvolvimento está comprometido, sabe? A gente começa numa premissa certa, mas daí vai se distanciando dessa premissa, porque não entendeu bem, corre o risco de ficar muito distante. Isso vai te trazer dificuldade em tudo, esse distanciamento da matriz do direito. Por outro lado, o seu domínio vai te ajudar a acertar questões objetivas na base do improviso, a arrebentar nas provas discursivas, a fazer uma audiência, fazer uma fala, a dar uma aula com segurança. Então, a gente vai voltar para os primórdios do direito, né? Com inspiração, tomando como ponto de fundo a questão 29 do Enem 2024, né? Que apresenta um texto do Miguel Reale, o texto a seguir aborda o problema das fontes do direito, o meio da história, a respeito das fontes do direito. Assinale a alternativa correta, né? Vamos lá, a gente não pode não saber o que são fontes. Quer dizer, é difícil isso, e eu compartilho com vocês, porque é algo que eu só fui estudar e começar a entender um pouco numa pós-graduação, lato sensu, que eu fiz de Direito Tributário. Na época eu era procurador da Fazenda Nacional, e havia uma figura que eu admiro demais, chamado Paulo de Barros Carvalho, né? Que é uma das maiores cabeças, juntamente com Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Lorival Villanova, Humberto Ávila, e daí eu comecei a entender um pouco essa matéria, já tinha uns 5 anos depois de formado. Então, é bem justo que tenhamos dificuldades, né? Bom, existe um jurista escandinavo, eu acho que ele é dinamarquês, ele se chama Alf Ross. E Alf Ross, de forma bem didática, né, ele apresenta o seguinte pensamento: existem 3 grandes problemas do direito, 3 grandes preocupações, 3 questões principais, e de cada uma dessas questões vai decorrer uma das grandes escolas da hermenêutica, uma das grandes tradições da ciência do direito. Primeiro, a questão do conceito ou natureza do direito. O que é o direito? O que é norma? O que é fonte? O que é princípio? O que é existência? O que é vigência? O que é eficácia? O que é hermenêutica? O que é aplicação? Veja que é uma linha de problematização bem técnica, bem conceitual. Por isso que a gente vai chamar de escolas analíticas as escolas que se debruçam sobre essa problemática, porque vão analisar parte a parte dos conceitos do direito, né? Vão se preocupar com a técnica. E é exemplo dessa tradição, existe uma palavra aqui epistemológica, né? Que é o método de abordagem. As escolas principais que daí decorrem dessa abordagem epistemológica são as escolas analíticas de jurisprudência da Inglaterra. Jurisprudência em inglês significa ciência do direito, e não jurisprudência que a gente usa como criação pretoriana do direito, criação do direito pelos tribunais. Em inglês, jurisprudence
significa, tem um sentido exatamente de ciência do direito. Então, quando eu falo escola analítica de jurisprudência, na verdade, eu estou falando as escolas analíticas de ciência do direito, que tem como principais expoentes John Austin e como principal nome Herbert Hart. São de séculos distintos, né? Acho que Austin é do século XIX e o Hart do século XX. Daí também tem as escolas positivistas. O que é positivismo? Quando eu falo, é uma coisa legal, é positivo? Não tem nada a ver com essa ideia comum. Positivo é aquilo que é revelado. É esse que é o sentido de positivo, é aquilo que é revelado, é aquilo que não é metafísico, é aquilo que chega de forma razoável racional ao nosso conhecimento, né? E a principal representante do positivismo jurídico é o alemão Hans Kelsen, um filósofo aí do início do século XX. Daí vai ter um outro tipo de problematização jurídica, né? Qual que é o propósito do direito? Qual que é a ideia do direito? E as escolas que vão se preocupar com essa indagação vão ser as escolas do direito natural e as suas diversas variações, né? A escola do garantismo jurídico, a escola do neopositivismo, a escola do positivismo garantista, são correntes do pensamento jurídico que vão se preocupar com o problema do propósito do direito, que seria a justiça. Então, aqui a gente tem abordagens claramente distintas, e não uma coisa assim, esse é melhor do que aquele. Não, cada um tem uma função, cada um tem uma funcionalidade, né? Esse problema de, afinal, o que é o direito? O direito é a justiça ou o direito é a segurança jurídica? Isso vem desde sempre e ninguém nunca conseguiu resolver essa indagação. Vem desde os filósofos trácios na Grécia Antiga, né? O direito é a physis, é aquilo que é a justiça, é aquilo que representa, né, o alinhamento do cosmos, o direito natural, a ordem natural das coisas, ou o direito é simplesmente a forma, a norma, aquilo que é formalmente direito, né? E é claro que a gente tem um instinto de dizer, olha, a justiça deve prevalecer sobre a segurança jurídica, que a justiça é o ideal que a gente deve buscar, mas nem sempre. Os dois são grandezas de igual importância. A gente tem diversos institutos jurídicos, como, por exemplo, a prescrição, como, por exemplo, a coisa julgada, que são institutos que consagram a prevalência da segurança jurídica em detrimento do valor justiça. Mas também a gente tem outros institutos que vão consagrar o valor justiça em detrimento do valor segurança jurídica, como, por exemplo, a chamada coisa julgada inconstitucional. Esses institutos que relativizam, né, a segurança jurídica. Mas os dois são importantes e a gente não tem aqui uma solução. Qual deve predominar, o que é o direito. Eu vou aqui apresentar uma introdução a essa problemática, porque lá na frente a gente vai estudar direitos humanos, né? E isso aqui já vai economizar, vai permitir que a gente já comece a estudar a matéria lá na frente, a partir do século XX, a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Mas a história da dignidade da pessoa humana, ela vai deitar raízes nessa discussão.
a ideia de que existem direitos que decorrem da tão só humanidade, da tão só condição humana, independentemente de formal reconhecimento estatal. São os direitos da dignidade. E a história da dignidade eu vou pegar aqui como ponto de partida, né, como corte metodológico, porque foi até onde eu consegui estudar. Eu vou pegar os estoicos gregos, né? Depois, a mesma lógica que vai inspirar depois também a escola romana do direito natural. A dignidade para os estoicos, ela se funda na ideia de empatia, de enxergar o próximo, enxergar a si mesmo no próximo. E qual que seria o fundamento? Por que eu deveria buscar isso, né? Isso vem de uma lei natural muito, muito, muito antiga. Vem dos egípcios. Os egípcios tinham a deusa Mate. Daí que vem a palavra matemática. A crença de que haveria uma divindade no cosmos que equilibra tudo. Aquilo que a gente chama de... Esqueci qual que é o nome. Lei do retorno, né? Se você desequilibrar, se você agir com injustiça, né? Você entra em desequilíbrio no cosmos e daí você tem consequências. E isso vem da sabedoria egípcia, algo que começou a ser construído há 2000 antes de Cristo, e os gregos pegaram isso, né? Então, a ideia de justiça como algo muito ligado ao alinhamento do universo, à ordem natural das coisas. Então, a gente diz que, para os gregos, o fundamento da dignidade da pessoa humana é o fundamento cosmológico. Daí depois vieram os católicos, né? Os católicos, eles substituíram esse fundamento cosmológico da dignidade da pessoa humana pelo fundamento teológico, pela ideia de que, na medida em que o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador, então ele tem direitos decorrentes da sua tão só condição humana. Então, a gente tem essa substituição do fundamento cosmológico pelo fundamento teológico, e assim, por muito tempo, vai ser a principal base da proteção da dignidade da pessoa humana, porque, afinal de contas, a Igreja Católica ela foi a fonte prevalente desde o declínio, né, do Império Romano até o Iluminismo, praticamente, até o Estado contemporâneo, né? Foi perdendo força e tal, mas sempre foi a principal referência legal, normativa, moral de toda a Idade Média, de boa parte, né, da Idade Moderna, só sendo sobrepujada, começou a ter uma derrocada a partir do Renascimento, né, e depois enfraqueceu de vez com o Iluminismo. E entre os iluministas haverá um filósofo que vai ser o maior filósofo, eu diria, de todos os tempos, em matéria de filosofia do comportamento, filosofia da dignidade, filosofia da moral. Não é que é o maior filósofo, os especialistas vão mencionar que é Platão, né? Embora as suas ideias, Bertrand Russell critique bastante, né? Mas não vem ao caso o motivo disso. Russell vai dizer o Platão ele pode ocupar o Olimpo entre os homens, mas entre os filósofos é muito criticável as conclusões dele e tudo mais. Mas, de toda forma, Kant ele é o ápice da filosofia da moral. É isso que eu quero dizer. Ideias que foram acumuladas ao longo de séculos, milênios, encontram seu ápice na teoria de Kant. Porque Kant é muito difícil de ler.
francamente, eu não conheço ninguém que leu Kant. Eu conheço pessoas que leram aquilo que escrevem sobre Kant, uma versão meio que traduzida. Eu já tentei ler várias vezes a crítica da razão pura, e ele cria neologismos, palavras novas, né? Então, eu confesso aqui a minha limitação para chegar até a fonte, mas é por isso que a gente estuda, por exemplo, Ingo Wolfgang. Ingo Wolfgang é o jeito mais fácil de você entender Kant, né? Kant, ele, através de um raciocínio muito complexo, ele vai comprovar, a palavra é essa, é comprovar que a dignidade da pessoa humana é uma decorrência não do cosmos, tampouco da teologia, mas da própria razão humana. Ele vai comprovar que a dignidade é uma decorrência da razão humana. Então, penso, logo, existe dignidade que eu devo reconhecer em cada ser humano. E ele vai provar isso através de em síntese, né, de um conjunto de 3 fórmulas que vão ser conhecidas como o imperativo categórico kantiano. Na linguagem da filosofia, olha essa palavrinha aqui que eu vou compartilhar com vocês. Existe uma palavra, uma locução, né, uma expressão que é mecanismo metacategórico de representação. Olha que palavra bacana. Mecanismo metacategórico de representação, ou supracategórico de representação. O que é isso? São uma espécie de metáforas, né? Para Rousseau, o mecanismo metacategórico de representação é o contrato social. Para Marx, Marx é parecido com Rousseau, só que para Marx é a luta de classes. A luta de classes, né? A dialética material. Marx é muito parecido com Rousseau, só que no modelo de Rousseau, o estado de natureza é o ponto de partida. Em Marx é meio que o ponto de chegada, né? Vamos chegar até um estado de natureza. Então, e daí para Kant, o mecanismo supracategórico de representação, a metáfora dele, é esse imperativo categórico. Aqui, no que nos interessa, primeiro eu vou falar mais ou menos, só para vocês, para a gente começar a entender por que Kant comprova que vem da razão, né? Vamos apenas aceitar isso, né? Kant provou que a dignidade veio da razão, porque senão a gente ia precisar de muitas aulas, muita leitura, mas, em síntese, o que fecha são as leis dele da ética, né? Então, uma das regras do imperativo categórico é a seguinte: age de tal modo que a máxima da sua conduta possa se tornar uma lei universal. Esse é o agir ético, né? Aquela conduta cuja máxima poderia se tornar uma lei universal. Então, se eu minto para vocês, por exemplo, eu conto aqui uma lorota. Então, a máxima da minha conduta é mentir. Mentir pode se tornar uma lei universal? Não pode, ou a gente viveria num mundo de demônios, a gente não viveria num mundo viável. Portanto, essa não é uma conduta ética. E é claro que daí, isso levado ao extremo, né, gera até alguns conflitos. Por exemplo, alguém está perseguindo um amigo meu para lhe causar mal.
então eu não vou mentir porque não seria um agir ético. No pensamento kantiano é bem isso mesmo. Kant era uma pessoa muito. Kant morreu virgem, né? Kant dava para você ajustar o horário do seu relógio pelo horário que ele passava todos os dias num determinado ponto. Dizem que o único dia que ele se atrasou foi quando ele recebeu a obra O Contrato Social de Rousseau e se perdeu na leitura, né? Então, Kant também tem um patamar de moral que não cabe no mundo real, mas essa é a primeira regra do imperativo categórico. E daí, a partir disso, ele chega na segunda, que é a que nos interessa. No reino das coisas, parece propaganda, aquela propaganda antiga de cartão de crédito, né, da Mastercard. No reino das coisas, tudo tem preço ou tem dignidade. No reino das coisas, portanto, tudo tem preço, ou seja, tudo é um meio, exceto aquilo que tem dignidade, exceto o ser humano, que é o único fim em si mesmo, né? Então, essa é a construção importante para se chegar na ideia de dignidade como algo inalienável, algo inegociável, algo indisponível e, portanto, algo objetivo, já que é inalienável, indisponível, até mesmo o incapaz é merecedor de tutela quanto à sua dignidade, ainda que não perceba estar sendo dela despojado. Então, isso é muito importante, é muito aplicável, né? Porque isso consagra aquilo que nos direitos humanos a gente vai estudar, que é o universalismo dos direitos humanos em detrimento do relativismo cultural, né? Porque existe essa discussão, os direitos humanos eles são universais ou o que importa é a cultura, né? Porque a crítica que às vezes se faz é que quando se quer dizer direitos humanos, seriam valores ocidentais, e nem sempre estão em conformidade com algumas culturas, né? Mas é isso que predomina na filosofia kantiana, é isso que predomina na Convenção, na Declaração e Programa de Ação de Direitos Humanos de Viena, de 1994, item 5. As culturas são importantes, mas jamais deverão preponderar sobre o aspecto universal dos direitos humanos. Então, por exemplo, existem culturas em que a mulher adúltera ela recebe uma pena de apedrejamento até a morte. O Kant e a Declaração de Viena sobre Direitos Humanos enunciam, não, ok, a cultura é importante, mas isso não pode preponderar sobre os direitos humanos, né? Então, o sacrifício de pessoas, esse tipo de morte, nada disso deve preponderar sobre o universalismo dos direitos humanos. Mas qual que é a aplicação prática disso tudo? Todos os dias, né? Quando a gente tem uma situação, por exemplo, de trabalho escravo em oficina de costura, a pessoa trabalhando das 7 à meia-noite, de segunda a sábado, recebendo R$500 mil, por R$500 apenas por mês, né? Sem hora extra, sem nada. E daí a defesa fala, mas ele está acostumado com isso, as condições de vida no seu local de origem são ainda piores, né? Ou então no trabalho rural a pessoa está acostumada a fazer suas necessidades no mato, a pessoa está acostumada a dormir no chão. É lógico que se acostuma, o ser humano se acostuma a tudo, por isso a gente é a espécie dominante do planeta, mas não quer dizer que é certo. E não quer dizer que é certo por 3 razões. Primeiro, por razões de ordem humanitária. Kant, a dignidade é inalienável, ela é inegociável e ela é objetiva, né? Então, razões de ordem humanitária, também razões de ordem
jurídica, né? A Declaração e Programa de Ação de Viena, item 5, os direitos humanos são universais, interdependentes e indivisíveis. Peculiaridades locais e culturais são importantes, devem ser levadas em conta na aplicação dos direitos humanos, mas jamais poderão preponderar sobre esses. Então, a gente tem aqui um motivo de caráter humanitário, outro de cunho jurídico, e também tem a motivação econômica, né? Não são apenas razões de ordem humanitária que empolgam o combate ao trabalho escravo, o combate aos déficits de dignidade da pessoa humana. São também razões de ordem econômica. Trata-se de proteger o empregador, cumpridor da lei, da concorrência absurda de quem abertamente a inobserva, né? Também tem essa motivação. E isso, então, fica aqui, é o que a gente vai falar sobre Kant por hoje. Na próxima aula, quando a gente falar sobre direitos humanos, teoria geral dos direitos humanos, a gente já vai falar a partir de Auschwitz, a partir do Holocausto, a partir da Segunda Guerra Mundial. Quando, então, surge na Alemanha uma filosofia chamada teoria crítica, ou Escola de Frankfurt, que vai se debruçar sobre o Holocausto, né? E vai resgatar a filosofia de Kant. Porque o que acontece depois de Kant? Depois do ápice da filosofia da moral, da filosofia da ética, da teoria da dignidade. Depois de Kant, é como se nada mais houvesse a ser escrito sobre ética, sobre dignidade. Então, essa filosofia, paradoxalmente, ao mesmo tempo que ela chega ao ápice, ela vai ser um pouquinho esquecida, porque não tem mais para onde evoluir. Kant já foi um gênio, escreveu tudo que podia ser escrito a respeito. Então, a filosofia vai começar a se desenvolver em outros ramos. A filosofia da linguagem, a semiótica, a filosofia do conhecimento, né? A filosofia do método. E esse esquecimento de Kant vai gerar um problema ali na Segunda Guerra Mundial, com a ética da descartabilidade da pessoa humana, e esses problemas todos aí que, de certa forma, estão se repetindo hoje, se vocês ficarem atentos, né? Não vou perder essa oportunidade, né, para a gente compartilhar, mas a ideia é o seguinte: quando ficou meio de lado a ideia de dignidade, e daí a humanidade ficou muito otimista apenas com a técnica, construção, teoria analítica, positivismo, a gente teve facilmente a apropriação dessa técnica pelo fascismo, né? O Estado nazista, ele era um Estado de direito, ele estava amparado em leis, em Constituição, havia instrumentalização do direito, toda aquela pirâmide normativa kelseniana, tudo aquilo observado. E é essa que é a crítica que é feita à aplicação puramente instrumental do direito. Alguém pode se apropriar e daí você vai ter que olhar aquilo sem ter como reagir, porque está amparado na lei, está amparado numa suposta liberdade de expressão, está amparada numa suposta igualdade de opiniões, numa suposto envezamento da democracia, né? Mas aquilo está sendo sem alma, né? Não está tendo dignidade da pessoa humana dentro daquilo. E a gente está vendo a história se repetir. E eu ouso dizer que estamos vivendo uma batalha mais ou menos parecida com aquilo que não foi enfrentado nos anos 40 e, por não ter sido enfrentado, deu no que deu. Então, a gente tem que ficar meio esperto com isso. E sim, Mari, é isso. E, ao mesmo tempo, é algo difícil, porque também não dá para a gente falar, então, o certo é sufocar completamente, é dar poder para um órgão hegemônico do poder judiciário. Tudo é muito complexo. A gente já vai chegar nisso quando a gente chegar na tópica, na teoria da interpretação jurídica.
Bom, e por fim, tem uma terceira ordem de preocupação do direito, que vai se preocupar com a interação do direito com a sociedade, né? E como interage, como que se legitima perante a sociedade. Daí vão ter as histórias históricas de Zavini, as escolas sociológicas, né, de Digui, Foucault, mas daí é outro tipo de estudo e outra rodada ali do nosso método Gestalt. Hoje a gente vai se concentrar nessa escola analítica, porque ela é a melhor escola para você saber o que é a teoria pura do direito, o que é fonte, o que é norma, né? E, como eu havia prometido para os senhores, a gente vai sair daqui expert nisso, em teoria analítica, e isso vai ajudar a gente em todas as fases, porque, em última análise, todo problema jurídico é um problema que pode ser reduzido a um simples confronto entre normas. É uma questão de entender quais são as normas, quais são as fontes e resolver aquele problema, né? Deixa eu dar um exemplo. Eu firmo um termo de ajuste de conduta com uma empresa e essa empresa se compromete a não terceirizar atividade fim. Daí depois vem uma lei autorizando a terceirização de atividade fim. E aí, como é que vai fazer? É simples. A gente tem uma norma que foi veiculada pelo TAC. Sobreveio uma nova norma que foi veiculada pela lei. Pela simples regra da revogação de norma, operou um efeito automático revocatório sobre o TAC, que veiculava ali uma obrigação de trato sucessivo. Agora, por outro lado, a norma do TAC, ela diz, não, ela não está falando é proibido terceirizar atividade fim, ela está falando é proibido terceirizar de forma precária com empresa inidônea. Opa, daí já veio uma outra norma que ela não tem ali uma antinomia frontal com a primeira, vai demandar interpretação. Então, aí já não é uma revogação automática da norma do TAC, vai ser necessário uma repactuação, ou, se isso não for aceito, uma ação revisional, talvez, porque aí já temos umas questões de interpretação. Então, o que eu estou querendo dizer é que, com o conhecimento da teoria pura do direito, a gente já consegue resolver a maioria dos problemas que são cobrados em prova. Então, vamos voltar para a nossa origem, começando pela ideia de norma jurídica, né? O direito positivo, o direito que é revelado, né? Tudo isso que eu vou falar aqui é à luz de Hans Kelsen, da teoria pura, das escolas analíticas do direito. O direito, ele utiliza uma linguagem prescritiva, tá? Então, o direito, ele não é aquele texto de lei, assim. Você lê o texto, está escrito ali. É direito do empregado receber o seu salário até o 5º dia útil do mês seguinte ao da prestação de serviços, né? E isso é só um texto. Todo trabalhador tem direito ao descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Isso é só um texto. Isso não tem ainda a linguagem do direito, que é a linguagem prescritiva, a linguagem do dever ser. Não é um enunciado provido de sentido. Como assim? Quem deve ter direito? Em que condições? Sempre? Nunca? Sob pena do quê? Enquanto eu não tiver uma resposta prescritiva que produza um sentido jurídico mínimo, eu não tenho uma norma, eu tenho só um texto. Então, para eu ter um sentido para isso, eu devo construir algo mais ou menos assim. Dado que alguém trabalhe para outrem ao longo de uma semana, sem faltas, no contexto de uma relação de emprego, então deve ser que outrem
assegure ao primeiro um descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Aí sim, aí eu tenho uma norma, aí eu tenho uma prescrição jurídica, aí eu tenho uma coisa provida de sentido. É por isso que, tecnicamente, vão definir norma, né? Tércio Sampaio Ferraz, como manifestações irredutíveis do deôntico. Olha que palavreado, né? Esquisito. Deôntico é aquilo que é dever ser, deontológico, aquilo que pertence ao mundo jurídico, em contraste com aquilo que é ontológico, aquilo que é ôntico, aquilo que pertence ao mundo dos fatos, ao mundo do ser. Então, deôntico, deontológico, é aquilo que é jurídico, é aquilo que é dever ser, aquilo que é das normas de comportamento, ao passo que ontológico é aquilo que é ser, aquilo que é o mundo dos fatos, ao mundo físico, ao mundo do ser. Então, a norma jurídica é uma manifestação irredutível do dever ser. É uma manifestação mínima de sentido dever ser. É isso que quer dizer essa expressão, manifestação irredutível do deôntico, que se expressam como um juízo hipotético condicional, ou seja, como um pensamento. Então, a norma é sempre implícita. A gente lê o texto, mas a norma a gente vai construir. Vocês lembram daquele exemplo da aula passada, né, que eu peguei até inspirado no Fred Didier? Ele dá um exemplo muito interessante sobre a diferença entre texto e norma. Se tem um aviso numa praia, proibido usar roupa de banho, e você está no século XXI, você vai concluir que isso significa que aquela é uma praia de nudismo. Agora, se você está no início do século XX, você vai presumir, então, que você deve usar apenas trajes formais para frequentar aquela praia. Então, fica bem claro a diferença entre texto de lei e norma. A norma é sempre implícita. Então, por isso que é um juízo, é uma ideia, é um pensamento. É um juízo hipotético condicional. A representação lógica da norma é isso. Se isso, então deve ser aquilo. Se fulano trabalhar o mês inteiro, então deve receber o salário sem desconto no quinto dia. Se fulano trabalhar ao longo do ano, então, de um período aquisitivo, então deve usufruir férias e tal. Então, a norma se manifesta logicamente dessa forma. Se isto, então aquilo. Como é linguagem do direito, deontológica, né? Se isso, então deve ser aquilo, né? Por que é ser isso? Por que é deontológico, deve ser? Porque não pertence ao mundo físico. O mundo ontológico, o mundo físico, eu vou jogar essa caneta. Se eu jogar, então ela cai. Não é que ela deve cair. Esse é o mundo físico. O mundo deontológico deve ser, né? Pode ser que não seja, porque às vezes as pessoas descumprem a lei e tudo mais, né? Então, se acontecer o fato F, então deve ser a relação jurídica R. Isso é uma norma. E a gente representa ela em linguagem lógica assim, F-R. CF, então, deve ser a relação jurídica R. Ou melhor, desenvolvendo ainda mais, se acontecer o fato F, então deve ser desencadeada a relação jurídica entre os sujeitos A e A'. Eu não sei por quê, eu não estudei lógica, não sei por que o povo gosta de A' ao invés de X e Y, mas é isso que quer dizer essa representação gráfica. Se acontecer o fato F, então deve ser a relação jurídica entre os sujeitos A e A'. Esse F da norma, essa é a norma, essa é a estrutura da norma. Esse F é chamado de hipótese, também é chamado de descritor. Eu sempre preferi, porque eu achei que era mais fácil de decorar, antecedente normativo. Já o R, a relação jurídica decorrente do fato, é chamada de tese, é chamada de prescritor.
gosto de chamar de consequente normativo. O fato F vai definir se essa norma é abstrata ou se é uma norma concreta. Ela vai ser uma norma abstrata caso essa norma se refira a um fato futuro, a um fato hipotético, como geralmente acontece com as leis. As leis, elas regem fatos hipotéticos que virão a acontecer. Então, na maioria das vezes, as normas legais são abstratas quanto ao antecedente normativo. Por outro lado, se esse fato, se essa hipótese, esse antecedente normativo, se refere a um fato que já ocorreu, então a gente chama isso de uma norma concreta, como acontece geralmente com as normas veiculadas por sentença num processo individual. O juiz ele é uma autoridade credenciada pelo sistema para introduzir norma nesse sistema através da sua sentença. E a sua sentença ela vai se reportar a um fato que já aconteceu, dado que fulano cometeu justa causa patronal, naquele caso concreto, então deve ser que fulano pague a ciclano tais verbas rescisórias assim assado. Então, a norma da sentença quase sempre é uma norma concreta. Já o R, a relação jurídica, o consequente normativo, vai definir se a norma é geral ou individual. Ela vai ser geral se essa relação for uma relação entre sujeitos indefinidos, como acontece na lei, né? A lei não tem ali... Existem leis especiais que às vezes definem, né? Por exemplo, o colégio Dom Pedro II, tal, né? Mas isso é excepcional. Geralmente, os sujeitos da relação jurídica não vêm definidos pela norma legal. Mas, às vezes, eles vêm definidos em algumas normas, como, por exemplo, nos contratos. No contrato de trabalho, no contrato de compra e venda, está definido quem é o comprador, quem é o devedor. Então, esse contrato faz... O que é o vendedor, então, esse contrato faz norma individual. São normas entre sujeitos definidos. Então, a gente tem todas essas combinações possíveis. Uma norma pode ser abstrata e geral, caso o antecedente normativo se refira a um fato hipotético e caso o consequente normativo se refira a uma relação entre sujeitos indeterminados. Por exemplo, se houver trabalho no feriado, então deve ser, né, que o empregador conceda ao empregado a folga compensatória ou o pagamento dobrado. Né? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma norma que é hipotética, uma norma como geralmente ocorre com as normas legais, normas previstas em decretos, Constituição. Se houver tal fato hipotético, então deve ocorrer tal relação jurídica. A norma pode ser abstrata e individual. Isso geralmente acontece em contrato, né? O Tício assina um contrato de trabalho com o Caio. Então, e esse contrato prevê coisas que vão ocorrer ainda. Então, por isso que ele é uma norma abstrata, né? Por exemplo, se Caio obtiver tantas vendas, então deve ser que Tício pague a Caio um bônus pela meta atingida, né? Veja, é uma norma geral, porque se refere a um fato, aliás, abstrata, porque se refere a um fato futuro, mas é individual, porque os polos dessa relação jurídica, eles são sujeitos determinados pelo contrato, pelo acordo coletivo de trabalho, ou então as normas veiculadas pelo termo de ajuste de conduta, que já está ali definido quem é o compromissário, e o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, né, com quem que ele firmou o compromisso. Uma norma pode ser também concreta e geral, ela se refere a um fato pretérito, mas os sujeitos da relação jurídica não vêm definidos. Por exemplo, as sentenças normativas, né? As chamadas leis concretas, por exemplo,
as leis sobre índice oficial de inflação, de Selic, de reajuste, elas se referem a um fato passado, que é a inflação acumulada no período, e estabelece, então, uma relação jurídica de reajuste de índice oficial aplicada a sujeitos indeterminados. Na sentença normativa, né, os sujeitos da relação são indeterminados, são os membros da categoria. Então, dado que a inflação acumulada no período foi de 1%, então deve ser que a categoria patronal conceda reajuste de 1% à categoria obreira. Então, é uma norma que é concreta quanto ao antecedente e é geral quanto ao consequente. E, finalmente, né, nesse nosso esquema da teoria pura do direito, também é possível a norma concreta e individual, como acontece com as normas geralmente veiculadas em sentenças individuais, nos autos de infração. O auto de infração também é um veículo introdutor de norma, porque introduz uma manifestação irredutível do deonte, uma obrigação que a pessoa efetivamente deverá cumprir, né? Dado que fulano não registrou empregado, então deve ser que pague a multa tal aos cofres da União. É uma norma jurídica concreta, porque o antecedente se refere a um fato que houve, e individual, porque o consequente se refere a uma relação jurídica entre sujeitos determinados. Na sentença individual, dado que houve acidente de trabalho em atividade de risco rotineiramente desenvolvida pelo empregador e que houve danos sofridos, então deve ser que Caio pague indenização por danos morais, materiais a Tício, né? Então é isso. Vejam que agora a gente já sabe, tudo é realidade normativa. Daí ainda alguns... Professor. Diga, Pedro. Só nessa organização que você nos traz, né? As normas abstratas ou concretas podem ser, por vez, geral e individual. Eu estou pensando assim, onde eu botaria uma súmula vinculante, considerando a realidade do nosso direito brasileiro? Perfeito. Sempre se discutiu. E jurisprudência, né? Já faz tempo que a jurisprudência, embora não seja tão estudada como fonte, mas ela já há muito tempo ela é fundamento de validade de algumas decisões. Antigamente, né, assim mesmo quando não tinha ainda a ideia de precedente vinculante, você já podia recusar a subida de recurso especial, extraordinário, de revista em desconformidade, né? Mas a súmula vinculante ela é uma norma com toda a pujança de uma norma legal. Ela se refere a um fato futuro, geralmente, então é uma norma abstrata e geral. Porque ela diz respeito a algo que vai vir a ocorrer, né? E daí, se isso acontecer, então a relação jurídica deve ser assim assado. Ela é idêntica a uma típica norma legal. Mas mesmo antes disso, já se reconhecia que a jurisprudência, embora ela fosse predominantemente uma forma de aplicação do direito, uma fonte supletiva, mas ela já servia de fundamento de validade para diversas decisões. E agora, mais do que nunca, né? A gente vai ter aulas sobre precedentes, tá? Sobre, matéria que vai cair pelo menos uma ou duas questões nessa prova. Ou vai cair precedentes, ou vai cair a abstrativização do controle difuso de constitucionalidade. É só disso que se fala hoje em dia, né? Então é isso. Bom, alguns autores eles têm o papo de normas completas e incompletas, no sentido de que a norma de conduta seria uma norma primária, a norma de sanção pelo descumprimento da conduta seria uma norma secundária, e norma completa é aquela norma que tem a norma primária e a secundária. Kelsen fala que não.
se não tiver norma secundária, se não tiver norma de sanção, não é nem uma norma jurídica. E um exemplo disso é o artigo 160 da CLT, né? Que menciona: nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das instalações pela autoridade do trabalho. Só que não existe nenhuma sanção pelo descumprimento dessa norma. Nas NRs não tem nenhuma pena, até porque seria impossível a fiscalização autorizar, fazer prévia inspeção em todo estabelecimento. Então, consequentemente, é uma norma que não serve para nada. Não tem nenhuma multa se ninguém... Então, não existe essa norma. Ela está ali escrita, né? Mas ela não tem eficácia nenhuma. Bom, então, o que são fontes do direito? Fontes do direito são os veículos introdutores das normas. Regulamento de empresa é fonte do direito? É veículo que introduz norma. Lei, sentença, contrato, termo de ajuste de conduta, regulamento de condomínio, sim, estatuto de federação, estatuto de sindicato, estatuto de clube, sim, laudo arbitral, sim, termo de conciliação, sim, uma norma autônoma, individual e concreta. Tudo isso é fonte do direito. Mas atenção aqui com detalhe, né? É a única coisinha que gerou alguma dúvida na questão 29, que é assim, ó. Eu vou usar primeiro a linguagem corrente, né? Fontes materiais, as pessoas fazem essa diferença entre fontes materiais e fontes formais, para dizer que fontes materiais são os fatos do mundo que inspiraram a criação da norma, ao passo que fontes formais é que são efetivamente os veículos introdutores de normas jurídicas, né? Apenas para dizer que a teoria pura do direito de Hans Kelsen não faz em nenhum momento essa distinção entre fonte formal e fonte material. É por isso que Kelsen é teoria pura mesmo, ou é fonte ou não é, ou é norma ou não é. E Kelsen fala assim, que fonte do direito é um conceito resultante da somatória de sujeito competente mais procedimento válido. Sujeito competente, sujeito credenciado pelo sistema jurídico a criar normas segundo o procedimento previsto pelas normas de competência desse sistema. É isso que é fonte, é isso que resulta em normas válidas, né? Apenas assim, que só para terminar isso, então, para Kelsen, fonte do direito é atividade, na verdade, é a atividade enunciativa, é a enunciação, é essa produção da norma. E isso vai parecer muito com aquilo que tradicionalmente é chamado de fonte material. Ao passo que aquilo que é chamado de fonte formal, Kelsen chama de enunciado, de veículo introdutor de norma jurídica, né? E daí, no final da aula, eu falo um pouquinho sobre o que é isso, só por curiosidade, enunciação, né? Enunciação enunciada e enunciado. Mas para a gente não tem erro, né? Fonte material é aquilo, que acontece e tal, e fonte formal são os veículos introdutores de norma, lei, contrato, etc. Então, ó, a questão fala assim, para assinalar a alternativa correta. Fontes formais do direito são evidenciadas a partir de uma pesquisa de... Não, fonte material, que é filosófico, os fatos, as condições lógicas e éticas do fenômeno jurídico. Não, fonte formal é veículo introdutor de norma, é lei, contrato, decreto, então não é.
Pontos formais do direito são evidenciados a partir de uma pesquisa puramente jurídica. Os órgãos formais de jurisdição surgiram desde os primórdios da experiência jurídica. Não, no começo não havia órgão formal, coisa nenhuma. No começo era costume, império da força, né? Era costume. Primeiro direito era o consuetudinário, né? Então, os órgãos formais eles não surgem desde os primórdios. Só vão surgir nas evoluções muito evoluídas, né? Os sumérios, os egípcios. Daí a gente segue aqui então, diga, fala, Pedro. Mas aí, professor, vem a questão complicada também histórica, né? Que é ser diacrônica perguntar. Quando eu identifico lá no passado o que era direito para eles também, né? Porque a gente olha, né, tem a nossa percepção, mas a história vai mostrando que você pode ter tido práticas jurídicas ou não, mas o que era o direito, né? O que é o direito que definia? Que é a pergunta desde o início da aula e até hoje. É o physis, é o nomos, é o justo, é o formal, né? E ninguém, né? O que não tem remédio, remediado está. Então, não tem essa explicação. Mas a gente sabe que os órgãos formais não foram as primeiras fontes, né? Isso vem bem depois. Daí essa é uma questão simples. O que, né? Então, daí acerta essa alternativa C. Costume jurídico existe quando se apresentam dois elementos fundamentais: o objetivo, né, que é a prática, a repetição de um comportamento, e o subjetivo, que é a convicção da sua obrigatoriedade, é a compreensão do cidadão de que aquilo é o que deve ser, né? Então, um exemplo claro de costume jurídico é respeitar a fila, né? Tem ali a repetição, que é o comportamento, é o componente objetivo, e a convicção da sua obrigatoriedade, que é o elemento subjetivo. Daí essa questão ainda fala que o direito costumeiro tem origem certa. Não tem. A gente não sabe, vai se repetindo, ninguém sabe quando começou um costume. E fontes materiais do direito consistem nos... Aí que está, essa que era... Então, assim, ó, isso aqui, se você for por Kelsen, isso aqui está certo, fontes materiais, porque Kelsen, na verdade não está, porque Kelsen diria assim, fontes do direito, Kelsen não fala fonte material ou formal. Fontes do direito consistem nos meios ou processos pelos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, ou seja, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa. Então, para Kelsen, isso é fonte do direito, procedimento válido, mas sujeito competente, mas não fonte material, né? Fonte material não pertence a Kelsen, né? E daí pertence à linguagem comum, vulgar. A fonte material são os fatos, né? E não os processos jurídicos. Bom, mas isso vai acontecer durante toda a prova. Você ficar em alguma dúvida entre duas alternativas, e daí vai na que respira mais fundo. Na semana que anteceder a prova, a gente vai ter uma aula sobre chute, tá? Não é uma aula, vai fazer parte da aula, como chutar. Tranquilo, vai ter muita coisa que a gente vai ficar na dúvida entre duas alternativas. E apenas para terminar, porque vai ser objeto de outras questões no decorrer desse próprio Enem 2024, né? A distinção entre norma e princípio. A gente já veio até aqui com norma, vamos então para princípio. Não existe essa diferença entre norma e princípio. Isso só era feito por alguns juristas trabalhistas das antigas, né? A gente não pode esquecer que
por muito tempo, a gente teve ali na composição do TST, dos TRTs, juízes classistas, que não dominavam tanto, e saíam escrevendo coisas, né? E daí a gente tem isso no direito do trabalho, e está na raiz de muita crítica que é feita à área trabalhista, né? O cara do Supremo vê lá, pô, o cara está falando assim, ó, regulamento de empresa, a gente discute na área trabalhista se é fonte do direito do trabalho, porque alguns dizem que veicula normas, outros que veiculam cláusulas. Meu irmão, minhas irmãs, isso são grandezas diferentes, norma, cláusula. Uma norma, uma cláusula, ela é um suporte para uma norma, assim como um artigo de uma lei é um suporte também para uma norma. Uma norma, uma cláusula de um contrato é um suporte de uma norma. Então, não tem nada a ver. E é por isso, disso que a gente está falando. Havia na raiz de algumas concepções do direito do trabalho esse desconhecimento da teoria pura do direito para entender que um contrato ele pode veicular norma, assim como um regulamento de empresa, assim como uma lei. No entanto, serão normas de natureza distinta, né? O regulamento de empresa é fonte do direito do trabalho. E essa discussão, se ele veicula norma ou cláusula, isso aí é horripilante, isso aí dói no ouvido, isso aí não é uma pessoa que não entende nada falando. Desculpa pela arrogância, tá? Mas é. E assim, então, que tipo de norma que um regulamento de empresa veicula? Uma norma que é abstrata, porque vai reger, né, a relação de trabalho dos trabalhadores que entrarem na empresa, e que é individual quanto a um dos polos da relação jurídica, que é o empregador, mas é geral quanto ao outro polo, porque vai se referir a trabalhadores que vão entrar naquela empresa no decorrer da história da empresa. Então, não tem isso de ou é norma ou é princípio. No direito, tudo é realidade normativa. Por exemplo, vou citar um princípio, o princípio democrático, certo? É um princípio, está lá na Constituição, mas eu posso construir uma norma assim, dado que entre nós aqui ocorra um debate, então deve ser que prevaleça a vontade da maioria. Então, tudo no direito é realidade normativa, porque direito positivo é linguagem prescritiva, é regra, é norma, é princípio, mas tudo é norma. Então, o certo é fazer a seguinte diferença, não entre norma e princípio, mas entre norma, regra e norma, princípio. E daí, isso aqui eu acho que economiza muita leitura, né? Esse enunciado, porque é a conclusão que eu tiro do livro de Robert Alexy, Teoria dos Princípios, que é um dos maiores clássicos, né? A conclusão maior é essa: o caráter norma, regra e norma, princípio não são muito diferentes, não são diferentes na estrutura, são sutilmente diferentes. A principal característica, o caráter prima facie das normas princípio apenas, é que não se apresentam prontas nem acabadas, quer quanto ao seu conteúdo, quer quanto à sua extensão. É por isso que princípio, enquanto entre normas regras vigora a máxima do tudo ou nada, ou se aplica essa regra ou se aplica outra, quanto aos princípios, não, você relativiza, você harmoniza, você pondera, né? Lembrando que o Canhotilho, ele emprega um sentido estrito, e o STF também, para harmonização e para ponderação. A harmonização ocorre quando existe um choque entre dois princípios e você consegue construir uma solução que vai permitir a coexistência desses princípios.
E o exemplo que a gente sempre dá é aquele da Constituição, né? Que, por exemplo, uma passeata é um direito fundamental, é uma liberdade de reunião em movimento, mas exige que você informe a autoridade para que ela possa organizar o trânsito e assim você tem uma solução que permite a coexistência de dois valores contrapostos: a liberdade de passeata, de quem está interessado, e a liberdade de ir e vir de quem não tem nada a ver com aquilo e não quer ficar preso num engarrafamento. Então, essa solução, avisar previamente as autoridades, ela harmoniza esses valores contrapostos. Mas, por vezes, esses dois valores não vão poder prevalecer, não vai ser possível encontrar uma solução dialogada. Vai ser necessário sacrificar um desses valores. E quando isso ocorre, chama-se ponderação entre valores. Você vai estabelecer para o caso concreto qual o valor que vai prevalecer, né? Por exemplo, na aula anterior falávamos, né, do caso das publicações antissemitas. Não pode... de um lado você tem, né, a liberdade de expressão da pessoa expressar uma ideia idiota, fascista, e de outro você tem a dignidade, o princípio do respeito, né? Daí, nesse caso, vai ter que ter uma ponderação, porque a ideia não pode nem coexistir, né? A ideia do racismo, da intolerância, com essa ideia da dignidade da pessoa humana. Daí a gente fala em ponderação. Mas por que a ponderação é sempre para o caso concreto? Porque pode ter uma outra situação em que, não com esses elementos, mas de conflito entre liberdade de expressão e dignidade, em que a solução seja outra, né? Mas daí é matéria para direito constitucional e a gente abordou na aula passada. Vamos finalmente aqui mudar de ponto e passar para a interpretação. Qual é a diferença entre aplicação do direito, interpretação, hermenêutica? Aplicação é o ato humano de subsumir um fato que acontece no mundo a uma norma jurídica. Enquadrar aquele fato no antecedente da norma jurídica para então se deflagrar a relação jurídica consequente àquele antecedente. Isso é a aplicação do direito, é o ato humano de fazer a subsunção. Hermenêutica é uma expressão cunhada por um filósofo chamado Gadamer, G-A-D-A-M-E-R, né? O filósofo Gadamer, que criou essa palavra, em alusão ao deus grego Hermes, que ele era o intermediário, ele dominava a língua dos deuses e a língua dos homens. Então, era o Deus que fazia a intermediação entre um plano e outro, levando a mensagem de um lado para o outro, consequentemente decodificando, interpretando. Daí vem a palavra hermenêutica para designar a ciência que tem como objeto a interpretação. Então, daí a questão 28 falava, né? O estudo atual da hermenêutica, assinale a alternativa correta. Isso aqui que eu vou fazer para vocês, é uma separação histórica, tá? De escolas da hermenêutica, em 4 períodos. Mas é apenas uma separação histórica, elas não estão conectadas assim, como se fosse um movimento. Não. Num primeiro momento da modernidade, surgiu a escola da exegese na França, a escola dos pandectistas alemães, a escola analítica na Inglaterra. Coincidentemente, nesse período aqui de século XIX, começo do século XIX, pós
A escola pandectista é um pouco mais antiga, né? Mas elas são bem parecidinhas, essas três. Quando a gente estava na época do absolutismo, havia esse amplo poder, né, do monarca, uma série de inseguranças jurídicas, né? Então é natural que depois da Revolução Francesa surja um movimento de fetichismo pela lei escrita. Olha, não, a interpretação literal é o que vale, interpretação gramatical, porque eles estão traumatizados do absolutismo e depois ainda o período do terror. Então vai surgir esse movimento de que não, tudo que é jurídico está na lei. O mito da onipresença do legislador, da onisciência do legislador, o fetichismo com aquilo que está na lei. Então essa é a escola da exegese. Qual que é o grande legado da escola da exegese? É aquilo que a gente chama de método de interpretação literal, ou interpretação judaica, ou interpretação filológica, ou interpretação gramatical. É um método importante. Poxa, antes não havia sequer método, antes era a vontade do rei, né? Antes era o absolutismo, antes era o humor da situação, antes não havia Estado de Direito, né? Então é a primeira interpretação gramatical. Na Alemanha também tinha uma escola similar à da exegese, que valorizava o rito, o texto escrito, né? É a escola dos pandectistas alemães. Essa escola, ela tem esse nome porque Pandectas é um dos livros do corpus do Código Justiniano, né? Do Corpus Juris Civilis, né? E o que eles falavam? Naquela loucura que era a Idade Média, sem polos de positivação formal do direito, eles diziam assim: vamos aplicar o direito romano, o direito escrito romano, porque quando a Igreja consolidou o Sacro Império Romano-Germânico com a coroação de Carlos Magno, houve a repristinação do direito romano. Então, é uma escola que vai defender a aplicação do direito romano escrito. Na verdade, o que acontece, irmãos, é que o direito ele é a razão escrita, a ratio scripta. Então, quando você tem um texto escrito como o dos romanos, e aquilo é razoável, legal, então vamos confiar nele, nesse tipo de legislação, né? Não que houvesse uma repristinação. E na Inglaterra, a escola analítica, que a gente já falou bastante, né? Preocupada com os conceitos, então são um pouco similares essas três. Daí depois a gente vai ter, num outro período, né, o surgimento da escola histórica, da escola teleológica. As pessoas, às vezes, falam Savigny, mas não, ele é alemão, então é Savigny, a escola histórica. Vai legar o método histórico de interpretação e a escola teleológica, né, do interesse nos fins de Ehring, vai legar o método teleológico de interpretação. Qual que é a diferença entre interpretação histórica e interpretação sociológica? É uma diferença vetorial. Na interpretação histórica, você pega um fato que ocorreu hoje e volta ele no tempo para ver se ele cabe naquela norma na época que ela foi concebida. Já a interpretação sociológica, você pega a norma daquela época e traz para os dias atuais para entender o sentido dela hoje, né? Então, uma questão vetorial. Bom, daí depois, num dado momento, surgiu a escola da livre pesquisa científica francesa,
que é precursora do que hoje a gente vai ter de neopositivismo, de justpositivismo garantista, essas interpretações mais abertas, né, do direito, menos justpositivistas dogmáticas, né, a escola do direito livre na Alemanha, a escola realista americana, daí é um outro sentido, né? Vai estar associado também, aqui eu menciono o Alf Ross, ele menciona o Alf Ross, essa escola do positivismo fático, também conhecida como hiperrealismo jurídico, é a escola que diz assim: o direito é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que é, ponto final. Direito é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz ser o direito, ponto, né? Daí temos essa escola do direito alternativo, escola egológica do Carlos Fóssil, o centro do direito é o ser humano, né? Ego, e a interpretação é da conduta humana e não das normas jurídicas. Bom, mas tudo isso para mencionar uma escola que ela caiu expressamente nessa prova, não lembro se caiu no Enem anterior, no Enem 2023. A escola tópico-retórica é a escola de hermenêutica do juiz. Por quê? Por que o juiz tem que saber, né? Porque o juiz ele tem uma atividade jurisdicional ininterrupta, ele não pode ficar perplexo. Eu não sei como julgar isso aqui, eu não sei como decidir. E daí a escola tópico-retórica de Theodor Wilvig, faltou um E aqui, eu acho, depois pesquisem se é Theodor ou Theodore. Essa escola diz o seguinte, irmãos, irmãs, quando a gente tiver um caso difícil, um hard case, um caso muito complexo, obrigado, Pedro, é o suficiente que você o decida. Basta que você o decida, fundamentando sua decisão em argumentos que sejam racionalmente aceitáveis, ainda que não necessariamente os melhores, os mais sábios, os mais geniais, sem a pretensão de criar uma lei universal. É o famoso depende do caso concreto. E o juiz ele tem que ter, ele tem que ser uma pessoa que domina a técnica, que conhece, que estuda, que vai evoluir rumo à sabedoria, mas às vezes não dá, gente. Às vezes não dá. Existe um limite na inteligência humana, que é a historicidade. São coisas que demoram tempo para se revelar. Por exemplo, aquela questão no esporte de alto rendimento, a atleta trans, em qual modalidade ela deve disputar. São coisas que a gente ainda não sabe como resolver. Não sabe. Né? Assim, não tem ainda uma solução. E a gente só tem princípios. E como a gente viu com a Alexi, princípios são normas que não se apresentam prontas nem acabadas no seu conteúdo ou na sua extensão. Vou dar um exemplo, né? Um povo originário ele tem como tradição há séculos, milênios, em todo equinócio de primavera, sacrificar uma virgem aos deuses. Então, ela recebe uma machadada na cabeça e o seu sangue ali, ele vai fertilizar o altar. Essa conduta, essa cultura opera dentro dos direitos humanos. Vejam que é um caso que é difícil, sim,
Ele não é que nem o da mulher apedrejada. Veja bem, tem alguns defensores do relativismo cultural que defendem o relativismo cultural sem perguntar para a vítima, né? Então, é lógico que daí fica fácil. Agora, vai perguntar para a mulher que foi condenada à morte por apedrejamento, a mulher que apanhou até a morte porque não estava usando o véu islâmico, a jihad. Então, daí, agora, esse aqui não, é um caso mais difícil, porque em algumas culturas, claro, eu estou retrocedendo aos incas e aos astecas, né? Mas era uma honra morrer o vencedor daquele jogo de futebol asteca, da pelota, aliás, maia, né? Ele era sacrificado e aquilo era uma honra para toda a família, porque ele acreditava que ele ia transcender. Mas nos dias de hoje, esse é um hard case que eu resolvo com um critério que é racionalmente aceitável, aplicando o item 5 da Declaração e Programa de Viena, de 1994, sobre direitos humanos, eu respondo, não, isso ofende os direitos humanos, apesar de ser embasado na cultura. Veja que eu dei uma decisão, você pode discordar de mim, mas é o bastante eu ter decidido aquilo, eu não posso ficar com o processo parado na minha mão. E eu dei um argumento que é racionalmente aceitável. Vou trazer para vocês uma questão sinistra cobrada no exame oral de algum concurso aí do MPT. O examinador chegava assim para o candidato. Candidato, caso real. Um jovem indígena de 12 anos, 13 anos, aliás, se casou com uma esposa indígena, né? Uma mulher, tem filho, então eles são uma família, tem uma criança, e ele trabalha um trabalho árduo na agricultura, e é dessa forma que ele alimenta a sua família. A esposa faz o trabalho doméstico reprodutivo, né, de cuidar do lar, e a criança tem que ser alimentada. O senhor autorizaria esse trabalho? E daí a banca perguntou isso para uns 5 candidatos, porque se falasse sim, daí, mas isso não é piores formas de trabalho infantil e tal, né? Proibido pela Constituição? Se você falasse, não, ia tentar colocar no programa de aprendizagem, e que não tem nem idade para aprender, que ia colocar em nada, o lugar onde acontece uma coisa dessa é tão remoto, não, isso não é uma solução prática, né? Então, a resposta correta era, excelência, não existe uma resposta hoje que seja absolutamente correta, né? Talvez com o tempo, com a evolução histórica, ela se apresente. Mas hoje, eu particularmente, consentiria com esse trabalho, pensando no interesse da criança, filha do casal, a menos que a gente apresente uma alternativa que garanta, porque no reino das ponderações, o interesse das crianças tem absoluta prioridade, né? Quanto mais criança, mais prioritária a situação. Veja, então, eu dei uma resposta que pode não ser apta a virar uma lei universal, mas é embasada em argumentos racionalmente aceitáveis. E, por fim, para concluir, daí, então, a gente tem ali o negócio da Virgem, que eu diria que ofende os direitos humanos, daí, e o sacrifício de animais em nome da religião, né? Daí vem a outra característica linda dos direitos humanos, que é a historicidade. Não, aí o sacrifício de animais, ele é crível hoje, ele é adequado com a Constituição, mas tem a historicidade, pode ser que no futuro não seja. Então, os direitos humanos estão sempre em movimento, a gente não sabe
A gente tem um instinto que é o da justiça e sabe que a marcha é inexorável, rumo à evolução e tal, mas eles não estão ainda totalmente definidos. E com isso, a gente tem, então, essa questão 28, assinale a alternativa correta em matéria de hermenêutica. Ao vincular-se à lógica do razoável, o método tópico problemático, vocês vão encontrar assim, método tópico, tópico retórico, tópico problemático, atópica. Falou em tópico, é disso que a gente está falando. Confere ao julgador o papel de construir, por meio de argumentação consistente, a melhor solução para o problema, visando a realização da justiça do caso concreto. Irmãs e irmãos, a gente dominando essa basezinha do que é direito, fonte hermenêutica, a gente caminha com segurança nas coisas. E vocês vão ver que essa prova, ela é uma prova, assim, absurda. Tinha que ter uma ONG de defesa dos concurseiros, sabe? Para cobrar concurso público, para cobrar observância da Constituição e também para impugnar, entrar com uma DPF. Esse edital, ele é uma palhaçada com aquele que tem a vocação trabalhista, porque vocês vão ver questões ali profundas de direito de sucessão, de direito tributário. Então, ok, algumas vão entrar na margem que a gente vai admitir perder ponto. Isso existe em toda a prova. Mas a gente vai compensar porque a gente vai arrebentar nas questões de formação humanística e nas questões também de direitos humanos e todas as demais de direito constitucional, porque a gente vai caminhar seguro a partir da base. Então, a gente não vai correr risco nessas questões. Então, essa está correta. Nos países da common law, nos quais o raciocínio jurídico é estruturado a partir da norma, não. Na common law, sempre foi a partir do fato, a partir do costume. O estudo da tópica teve papel relevante para reafirmar a ideia de separação absoluta entre o sujeito da interpretação e o objeto. Nem sei direito o que ele quis dizer com essa parte final. A tópica ela teve um papel mais relevante na Alemanha, né? Do que nesse... Né? Então, acho que está errado tanto a primeira parte quanto a segunda, porque o direito anglo-saxão consuetudinário, ele não é o direito do caso concreto, ele é o direito, pelo contrário, né, do costume, da repetição de atos e práticas ao longo de séculos, irmãos. É muito bonito o direito anglo-saxão. Eu diria que o primeiro soberano a consolidar a ideia de direito anglo-saxão, eu diria que foi Alfredo, chamado de Alfredo o Grande, é o único rei chamado de o Grande, entre os... A Inglaterra sempre teve rei. Olha que interessante, a história inglesa registra a monarquia desde sempre, desde os celtas, tá? Desde a lenda do rei Arthur é rei. E, no entanto, os 3 maiores reinados, tanto em extensão quanto em mérito, não, aliás, em mérito seria injusto, mas em extensão, foram de mulheres. O reinado maior que já teve foi o da Elizabeth II. Não foi um reinado relevante, eu diria, perto da história, porque a monarquia já não tinha grande papel nessa época. Mas o segundo mais extenso, mais longevo, foi da Vitória, Rainha Vitória, e esse é considerado o reinado mais brilhante da Inglaterra, embora eu considere que o outro seja ainda mais brilhante. O outro, o terceiro mais longo,
que é o da Elizabeth I, da época de Shakespeare, da consolidação, né, do anglicismo e tudo mais, e da vitória sobre a Espanha nos mares, que garantiu a hegemonia britânica. Então, eu sou muito tranquilo quanto a isso, quanto a capacidade de governança das mulheres ser muito superior à dos homens. Se fosse ter uma divisão sexual de papéis, o homem é a força física e a mulher é a inteligência, né? Mas, enfim, e desde Alfredo Grande, nos anos 900, começa a ter esse direito aplicado pelos prepostos do soberano. E depois vai ser racionalizado isso da seguinte forma, durante o reinado ali de Henrique II, fundador da dinastia dos Plantagenetas. É o tal do equity. Os tribunais, os lords que aplicam o direito, os nobres que aplicam o direito, eles têm a liberdade de decidir apenas com base nos fatos, apenas com base na razoabilidade deles. Mas por que isso não é arbitrário? Porque existe uma única regra. Ele fica vinculado ao que ele decidiu antes. A ética dos precedentes judiciais. E isso tem mais peso do que ficar criando lei, e cada um manipula a lei como quer. Não, você fica vinculado para sempre àquilo que você decidiu, a menos que durante muita historicidade ocorra overruling, né? Então, está errado isso aqui. A common law, o raciocínio jurídico é a partir dos fatos. É o conceito de equity, né? Que é equidade, né? Julga pela razoabilidade, pela equidade, não tem um código escrito. Mas você fica vinculado àquilo que você decidiu. E está muito mambembe essa doutrina brasileira aí dos precedentes, tá? Eles relativizam aquilo que era a súmula vinculante ser relativizado, como a súmula vinculante 4, da base de cálculo do adicional de insalubridade, para depois dizer que não, precisa de súmula vinculante para se você vai relativizar uma coisa, né? Falta coerência, principalmente com a área trabalhista, enfim. Daí a C eu não entendi a C. Eu estudei bastante filosofia do direito no mestrado, tal, não consegui entender o que ele quis dizer. Isso vai acontecer, mas a A, eu estava tão seguro com a minha base que a A não tem como estar errada. Então, e daí aqui está escrito assim, uso de conceitos jurídicos. Diga, Pedro. Não, professor, desculpa, esperar o senhor... Queria só bater um papo sobre ela, mas vou esperar o senhor falar, que eu botei o mousezinho em cima da mãozinha e já apertou. Pode continuar, depois eu falo. Me ajudem, porque... É porque... Desculpa. Fale, irmão. Vamos ler aqui. Uso de conceitos jurídicos indeterminados pelo legislador. A gente sabe o que é isso. Fenômeno cada vez mais recorrente. Tá certo. Cada vez mais, né? Neopositivismo. Desloca parte da competência da formulação da norma para o seu intérprete. Será que isso estaria errado? Seria para o aplicador? Seria para o juiz? Mas ele é o intérprete. Então, aqui está tudo certo, eu acho. Equiparando o poder de valoração concreta desses conceitos, né? Verter aqueles conceitos determinados para o caso concreto, por meio de uma situação predominantemente técnica. Tá. Acho que aí está o erro, né? Você dizer que é sinônimo de discricionariedade, aplicação aberta do direito. Não, daí seria arbítrio. Já posso terminar aqui, Pedro, ou você... A gente está... Acho que foi isso que o senhor fez, lendo parte por parte, estamos juntos. Era isso. É isso, porque o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele tem uma frase que é assim,
discricionariedade não é arbitrariedade, né? Discricionariedade é o dever do administrador de fazer a melhor escolha quando houver várias escolhas, né? Assim, existe discricionariedade. Mas, enfim, é isso que eu cheguei. É que o texto está embolado. Já te passo a palavra, Wagner e Pedro, mas, assim, talvez caia a questão de sociologia. Sociologia é uma matéria linda, maravilhosa de estudar, mas é um porre de resolver questão. Questão de sociologia, não sei que vírus que pegou o sociólogo, mas ele faz uma questão que não mede o seu conhecimento em sociologia, mede sua capacidade de interpretação de texto pedante. Tem muito isso, sabe? Você domina a matéria, mas ele usa uma expressãozinha que não era aquilo que Marx usava, ou que não era aquilo que Weber usava, um termozinho que ele usa para o... Sabe? Então, daí, respira fundo, é regra do jogo, e aquela outra estava mais evidentemente correta. Wagner, Pedro, por favor, contribuam, meus amigos. Wagner tinha erguido a mão. Pedro, professor, a minha dúvida é mais que é mais fácil. Quando eu vi essa questão que o senhor levantou agora, me lembrou aquela questão de cláusula aberta. Por exemplo, boa-fé objetiva, né? A interpretação que o senhor vai fazer ao caso concreto. Me faz uma ideia que aqui não se trata de um poder discricionário, mas sim um poder vinculante, tanto do intérprete quanto do aplicador. É o que eu pensei. Não sei se eu estou errado, peço que o senhor me corrija. Não, você está correto, mas dependendo da interpretação, também está correto isso aqui. Você falar que, de fato, você aproxima conceito jurídico aberto, cláusula aberta, de discricionariedade. Está certo também. Acontece. E bola para frente. Né? A gente se apega àquilo que aquilo que está mais evidentemente correto. Isso acontece muito. E também mas eu atrapalhei aqui, o Pedro. Eu vou deixar o Pedro agora falar agora. Vamos ver a dúvida claro, dele. e também aqui... Opa, eu não levantei a mão, não, gente. Estou de boa. Eu também saliento aqui a minha condição de ignorante, tá? Sabe, cada vez que você defere uma crítica a alguém, que nem essa aula, eu fui mordaz com o Supremo Tribunal Federal. Um Zé Ninguém como eu, criticando ministros. Não, cada um tem as suas luzes, sabe? E daí, a minha é tão inexpressiva perto desses gigantes do direito, eu não consegui nem entender o negócio ali que está escrito, tá? E é isso, eu reconheço. Tem que ser humilde para não cair nessas pessoas, nossa, falando, criticando o Supremo e não consegue nem entender o que está escrito aí. Mas não consegui. Professor, me atrevo a dizer que o senhor tem muito mais sapiência no direito trabalhista, no direito humano e social do que muito ministro ali. Oh, Mariana, obrigado, querida. Se eventualmente eu faltar às suas importantes expectativas, por favor, me avise, viu? Não, amigo é quem diz a verdade. Se eu começar a viajar demais, não, avise, porque eu acho que tem que ser humilde mesmo, sabe? Mas, olha, veja, lá no Supremo não tem ninguém que tenha esse olhar pelo trabalhismo, pelo trabalho, pelo direito do trabalho, pelo social, pelo humanismo. Lá não tem. Lá tem penalistas, civilistas, que por outro ângulo sim, podem até chegar perto, mas não esse seu. E o Dino, Mari, o Fachin, tem uns caras lá, tem sim. Eles não são trabalhistas, não, professor. Não, mas eles fazem o que podem, eles são
O professor está certíssimo. Quando a gente passar também no MPT, Mari, a gente, né, mantém discurso institucional, tranquilo, está gravando. Tá... É nada, é que as coisas são tão surpreendentes. A ignorância, às vezes, vem de onde você menos espera, e às vezes o conforto também. Já teve uma decisão do Gilmar Mendes, que foi a salvação da lavoura, agora eu não lembro qual foi o caso, mas teve uma dele lá que foi boa pra caramba, e sabe, então é assim mesmo. Obrigado, Mari, mas é que a gente aqui é covardia, né? Aqui é um monte de mente interconectada, aí ninguém é capaz de nos deter. Acreditem nisso, ninguém. Bom, daí depois a última alternativa, a técnica de ponderação, inicialmente utilizada como recurso excepcional, ou seja, reservada apenas a hard cases, de fato, né, a ponderação era apenas para os casos mais, né, difíceis. Tornou-se prevalente no direito brasileiro, superando de vez a vetusta. Aí está errado, né? Aí é o erro da arrogância. Falar assim que a interpretação gramatical não serve para nada, é superado, a vetusta. Não, está errado, não superou de vez. A técnica da subsunção, ela não é vetusta, ela continua bonitinha. A filosofia analítica, a teoria de Kelsen continua linda. A ponderação se somou para a gente não incorrer nunca mais no estado de impotência da Alemanha vendo o nazismo ascender. Não basta ter só a técnicazinha bonitinha, tem que ter também os valores, mas também não pode ter só os valores, chamar de vetusta, que nome feio, uma técnica tão bonita como a teoria pura do direito, porque também daí você incorre naquilo que é chamado de intuicionismo. Vou dar um exemplo bem claro. Conversando com um membro de banca, Ronaldo Lima dos Santos, querido amigo corintiano, ele falou assim para mim, Luiz, tem dois extremos aqui que o concurso repudia, pelo menos eu corrigindo, né, ele falando. A gente repudia o candidato que ele só sabe, só utiliza a norma-regra para a resposta, porque esse aí ele é ideologicamente defasado, aquele que não tem nenhuma maleabilidade, não consegue construir. Mas também a gente reprova o candidato que se ampara apenas em norma-regra, norma-princípio, aquele que tudo é relativizado, tudo por causa do princípio da proteção, por causa do princípio do risco, do negócio. Esse aí, ele apresenta respostas intuicionistas, respostas um pouco infantis. Então, Luiz, o caminho da aprovação é o caminho do meio, do adequado equilíbrio entre as normas-regras e as normas-princípios. Ele me falando isso, porque, além de tudo, ele foi meu mestre também no mestrado, né? Então, amigo, mestre e tudo mais. Então, é isso, né? Você tem que equilibrar as coisas. E, por fim, a fixação de regras e princípios de hermenêutica é a atribuição prevalente da doutrina. Sim. E também da jurisprudência, mas daí está errado, porque não há no direito brasileiro norma positivada a respeito do tema. Lógico que existe na LINDB, né? A interpretação da lei buscará o atendimento aos fins dela, né? Aos fins sociais e tal. Então, é isso.